graças te damos porque temos a liberdade de estarmos aqui em comunhão com o corpo do Cristo, ó Pai, para aprender mais de Ti. Abre os nossos corações, ó Pai, para que possamos ter um entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, vamos fazer o nosso resumo como tem sido de costume. Então, na nossa primeira aula, introdução, nós vimos o que o mundo prega e as suas falhas. E vimos também um resumo da criação. Na nossa segunda aula, a Bíblia e a História, nós vimos a historicidade da Bíblia e que todas as coisas que estão escritas na Bíblia são verdadeiras, pois foram escritas por um Deus que não pode mentir. Na nossa terceira aula, Gênesis e História, nós vimos um pouco mais sobre o povo pré-diluviano e o início da nossa civilização após o dilúvio. Na nossa quarta aula, Gênesis e a Ciência, nós vimos o propósito da ciência e o propósito da Bíblia. Na nossa quinta aula, Gênesis e a Teoria da Evolução, vimos um pouco mais sobre o que a Teoria da Evolução fala e como ela não descreve fielmente o que aconteceu no início do mundo, pois apenas a Bíblia faz isso. Na nossa sexta aula, Gênesis 1, o início, nós vimos um pouco mais sobre o primeiro verso da Bíblia e o início da criação, onde nós vimos os 3 pontos, o tempo, o espaço e a matéria. Na nossa sétima aula, Gênesis 1, 2, interpretações, vimos como que o segundo verso da Bíblia e um pouco mais sobre o primeiro verso da Bíblia e sobre o primeiro dia. Na nossa oitava aula, Gênesis 1, 2, duas criações, nós vimos mais sobre como o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 relatam a mesma criação. Eles são relatos complementares e não duas criações diferentes, como algumas pessoas podem pensar. Na nossa nona aula, nós estudamos sobre a duração dos dias de Gênesis. Nós vimos como que a ciência e o vocabulário usado em Gênesis 1 nos mostra que os dias de Gênesis da criação são dias literais de 24 horas. Na nossa 10ª aula, nós vimos a divisão do dia em Gênesis. Nós vimos um pouco mais sobre cada dia da criação e os seus acontecimentos. Na nossa 11ª aula, a criação dos corpos celestes, vimos um pouco sobre todos os corpos celestes do nosso universo e a criação deles. E na nossa última aula, a criação das plantas, nós vimos a criação delas e com a sabedoria de Deus criou essas plantas que têm diversos usos para nós, seres humanos. Mas então, tratando sobre os animais, a palavra animal, ela vem do latim animalis, que significa ter fôlego. Essa é exatamente a mesma nomenclatura usada pela Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 7, 22. Gênesis 7, 22. Diz assim: tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Isso aqui é após o dilúvio. Então, é a mesma nomenclatura do latim para dar a Bíblia. Mas segundo a teoria da evolução, os seres vivos atuais, eles teriam evoluído de formas mais simples que teriam vivido a um tempo remoto. Essa noção, ela vem de duas conclusões equivocadas. A primeira delas está relacionado com a capacidade de variação e a adaptação das formas de vida que as vidas possuem. Essas capacidades, elas se apresentam em duas maneiras distintas. A primeira é variações não adaptativas e a segunda é variações adaptativas. O que isso quer dizer? A variação não adaptativa são aquelas que são relacionadas com características não essenciais para sobreviver, para a sobrevivência de um organismo. As variações adaptativas são aquelas que são essenciais para a sobrevivência de um organismo. Por exemplo, a cor da pele de um animal, ela pode ser tanto uma característica adaptativa quanto uma variação não adaptativa. Pegamos o urso polar como exemplo. A sua cor branca torna ele quase invisível no meio da neve, facilitando então a sua sobrevivência nesse ponto. No entanto, as cores dos porquinhos da Índia, ao nascerem, as suas diversas cores, elas não são adaptativas, pois ela não influencia na sua capacidade de sobrevivência ou não. Porém, independente das variações adaptativas ou não adaptativas, todas elas se manifestam no organismo
que já estiverem codificadas com a informação genética. Então, essas variações, elas só podem aparecer se já estiver no DNA do seu progenitor. O número de variações que um animal pode ter, ela é sempre limitada pela informação genética existente. Então, se não existir essa informação no seu DNA, ele não pode criar uma nova variação. Se houver variações, elas são apenas as manifestações do material genético já existente. Então, vamos supor, esse porquinho aqui, ele é marrom e esse é branco. Porém, o branco, ele tem o DNA do marrom. Porém, só ficou visível o DNA do branco. Então, todos eles têm o mesmo DNA de cores. Porém, em alguns é uma cor, em outros são outras. Voltemos ao exemplo do urso polar. Ele possui características diferentes do urso negro, né, que a gente conhece, como a cor do seu pelo, é o mais claro para nós, as grandes patas e peludas, elas são mais peludas, e as pequenas garras. O urso polar, ele tem garras mais finas, que elas ajudam ele na tração no gelo. Essas características são erradamente chamadas de adaptação evolutiva. Mas elas não são evolutivas, porque todas elas já existem codificadas no DNA do urso negro também. Então, as mesmas características que nós vemos no urso polar, nós vemos no urso negro. Porém, a do urso polar é expressa diferentemente. Essas características que vemos no urso polar, ela apenas não se manifesta no urso negro. Observe que essa variação adaptativa, essa variação de cor, de pata, ela não cria um novo tipo de animal. O urso polar continua sendo urso, embora ele tenha características diferentes dos outros ursos que nós conhecemos. Sabemos que o meio ambiente, ele pode ativar ou desativar uma informação genética. Então, através do meio ambiente, essa variação genética do urso polar que veio a ser expressa. Portanto, uma mudança no meio ambiente apenas fará que a informação genética que já existe dentro do seu DNA seja expressa ou não. Deus já projetou os organismos vivos com capacidades limitadas de variações, sendo que algumas delas seriam para a adaptação e a sobrevivência e outras que seriam apenas para a beleza da variação nos animais. É evidente que em um organismo, o número possível de variações, tanto elas adaptativas quanto não adaptativas, elas são limitadas. A prova disso está na extinção das espécies. Quando uma forma de vida atinge o limite das suas variações, quando ela não consegue se adaptar mais, ela entra em extinção, e nós temos vários exemplos de animais com isso. Porém, os evolucionistas erradamente acreditam que as formas de vida continuam a adaptar-se ilimitadamente. Então, erradamente isso. Uma segunda noção deles que está equivocada está relacionado à similaridade existente em muitas formas de vida. Os evolucionistas veem essa similaridade como evidências de uma ancestralidade comum. Seres humanos, chimpanzés e gorilas, por exemplo, eles possuem algumas similaridades, tanto estruturais quanto genéticas. Segundo os evolucionistas, essas similaridades indicam que todos eles teriam vindo de um ancestral comum e que teria vivido há milhões de anos atrás. Mesmo não tendo essa informação genética semelhante, os cientistas evolucionistas continuam atribuindo a eles uma ancestralidade comum. Apenas para ilustrar, eu trouxe alguns dados para a gente comparar essa informação do genoma de algumas formas de vida. Nós temos o ser humano que possui 23 pares de cromossomos, aí que o tamanho do genoma é 3,20 gigabytes de genoma e os genes são 20.251. E aí alguns animais que eu pus mais embaixo. Então, vamos usar uma analogia para ficar coerente para a gente poder entender isso melhor. Vamos considerar que um genoma pode ser comparado com um livro, onde o número de cromossomos equivale ao número de capítulos. Então, por exemplo, um ser humano, ele é um livro com 23 capítulos, o elefante com 28, e assim por diante. O tamanho do genoma, ele equivale ao número de letras.
Então, no livro do ser humano de 23 capítulos, tem 3,20 gigabytes de letras. Do elefante de 28 capítulos, 3,20 gigabytes. E assim por diante. E o número de genes é o número de palavras. Então, 20.251, 20.000, 20.285 e assim por diante. Você pode perceber que os livros, né, na nossa analogia, eles não possuem o mesmo número de capítulos. E os que possuem, que é no caso dos gorilas, dos chimpanzés e dos orangotangos, eles possuem o número de letras, né, que seria o tamanho do genoma, e os genes diferentes. De onde vem, então, essa similaridade que os evolucionistas usam como evidência de uma ancestralidade comum? Elas vêm da escolha. Eles escolhem assim, baseado naquilo que eles querem provar. Tomando como base essa tabela, a gente poderia igualmente afirmar que o ser humano teria vindo de um ancestral comum com o elefante africano, pois o tamanho do genoma é praticamente o mesmo. Percebam para vocês verem, 3,20, 3,20. Ou ainda, a gente pode afirmar que os seres humanos e o gato teriam vindo de ancestral comum, pois o número dos genes é praticamente o mesmo, 20.251 e 20.285. E assim por diante. Quando somos informados que o material genético humano difere do material genético do chimpanzé em 4%, nós somos levados a crer que teríamos vindo de ancestral comum. E é muito fácil, porque os evolucionistas acreditam que o ser humano e o chimpanzé possuem essa evidência. Mas por quê? A diferença de cromossomos, a diferença do cromossomo, o chimpanzé possui 4% a mais que os seres humanos, eles possuem 4% de cromossomos a mais, e a diferença do tamanho do genoma. O chimpanzé possui 4% a mais do que os seres humanos. Se toda a evidência de uma ancestralidade comum pudesse ser obtida somente na similaridade de 2 itens ou de alguns mais, os evolucionistas estariam numa situação confortável. Mas não é esse o caso. Não faz sentido essa comparação que eles fazem. Por exemplo, entre os seres humanos e os elefantes, a diferença de genes é de 1,3%. Entre elefantes e orangotangos, entre os seres humanos e os gatos, é de 0,2%. Entre os elefantes e os orangotangos é de 0,5%. Se a gente levar em consideração os genes, os orangotangos são muito mais parecidos com os elefantes, que é 0,5%. E os gatos, que são 0,9%. Do que os chimpanzé, porque em comparação ao chimpanzé, ele é 2%. Então nós vemos, e nós sabemos que o elefante não é nada parecido com o orangotango, né, ou com um gato. Então nós sabemos que eles usam isso erradamente. E além do que eu acabei de mostrar, as diferenças são muito maiores do que as similaridades propostas. Uma outra maneira que a gente pode pensar sobre isso voltamos na nossa analogia do livro. Vamos pensar que 2 livros tenham sido escritos em épocas diferentes, vamos supor que um foi escrito em 1500, um foi escrito hoje, e eles têm o mesmo número de páginas, o mesmo número de capítulos. E eles poderiam ter sido escritos por autores diferentes, tratando de assuntos completamente diferentes. O fato deles terem o mesmo número de páginas e o mesmo número de capítulos não faria o livro que foi escrito em 1500 um antepassado do livro que foi escrito mais recentemente. Outros fatores precisam ser analisados para que possa demonstrar alguma ligação entre os dois. Assim também ocorre com o livro que nós chamamos de genomas, com os livros da nossa vida, dos nossos genomas. Percebemos que a utilização desses 2 argumentos pelos evolucionistas somente leva a uma conclusão equivocada, a uma conclusão errada. E eles têm, com essa conclusão errada, muitos têm criticado o relato bíblico falando que não pode ser verdadeiro, mas o relato deles também não. Rafael, uma água para mim, por favor. Mas então, analisando os animais criados no 5º dia, nós já fizemos algumas considerações sobre esses animais na nossa 10ª aula, mas vamos agora algumas explicações relacionadas a esses animais. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 1, 20 a 22. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim:
Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, enchei as águas do mar e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Essa parte é os grandes animais marinhos, no hebraico, tanim. Algumas bíblias, elas traduzem esse termo diferente como baleias. Porém, a melhor tradução é grandes animais aquáticos. Obrigado, Rafael. A melhor tradução é grandes animais aquáticos. Um grupo de grandes animais aquáticos conhecido pela ciência é o grupo dos pleisiossauros. Segundo os evolucionistas, esse grupo de répteis aquáticos teriam vivido no mesmo período dos dinossauros. Alguns exemplos disso de pleisiossauros são os elasmossauros e os liplerodontes. E aí eu trouxe uma imagem de um elasmossauro, o fóssil de um elasmossauro, né? Esses fósseis e alguns outros que nós temos, eles mostram que eles tinham aproximadamente 14 metros de comprimento e pesava cerca de 2 toneladas. Lembra que o texto não falou que Deus criou grandes peixes. Ele criou grandes animais aquáticos. Certamente, os peixes, as baleias e todos os outros animais, eles também foram criados no quinto dia junto com os grandes animais, mas também não foram só eles. Ainda há um outro grupo de animais que foram criados no quinto dia, que a tradução, novamente, ela oferece uma concepção que dificulta a nossa compreensão do tipo correto de animal que foi criado, que são as aves. Muitas versões traduziram o termo hebraico como ave. Literalmente, são criaturas que voam. Vamos usar um exemplo para a gente esclarecer isso. Dentre as criaturas que voam e que foram criadas no quinto dia, nós temos os pterossauros. Os pterossauros são os maiores animais voadores conhecidos. O maior fóssil de pterossauro encontrado é do Quetzalcoatl, que é esse animal, com cerca de 13 metros de envergadura de asa. Todos os demais animais que voam, incluindo as aves e também animais como o morcego, foram certamente criados no quinto dia, mas nós não podemos falar apenas aves, mas sim grandes animais que voam. Podemos verificar que essa interpretação está correta quando observamos a lista de animais descritos em Levíticos 11, 13 e 19. Lá sabemos que o morcego é um mamífero e não uma ave, mas o morcego voa. E se a gente observar, a palavra traduzida por aves em Levítico 11 é a mesma que foi utilizada em Gênesis 1, que significa criatura que voa. O termo hebraico normalmente utilizado para aves é tzipor, que a gente vê isso em Salmo 148, 10. Vamos abrir nossas Bíblias lá, irmãos. Salmo 148, verso 10. Feras e gados, répteis e voláteis. Aqui voláteis é o termo. Portanto, não é difícil, irmãos, a gente encontrar pleisiossauros ou até mesmo os impressionantes pterossauros nas páginas da Bíblia. Esses termos eles não são usados pela Bíblia porque eles foram criados recentemente pela ciência. Agora que nós vimos dos animais que foram criados no quinto dia, vamos ver um pouco sobre os animais que foram criados no sexto dia. Considerando também que na nossa 10ª aula nós estudamos um pouco sobre isso, e nós fizemos 2 separações, os animais domésticos e os animais selváticos. Queremos agora considerar um terceiro grupo de animal que nós chamamos de os demais animais.
Primeiramente, a gente deve considerar o termo hebraico que descreve os animais, que é Hermes. Esse termo, ele significa rastejar ou andar sobre quatro patas. Sim, Marlene? Existe algum estudo teológico que citou alguma teoria sobre quando que os dinossauros foram extintos? Olha, ao meu conhecimento, não. Não, mas a gente não, eu acho que não tem como a gente determinar isso com certeza pela Bíblia, quando que os animais foram extintos. É bem provável que é como eu falei no início da aula, eles chegaram ao ponto que eles, desculpe irmãos, que eles não teriam como mais fazer variações, porque não tinha mais variações no seu DNA e eles acabaram sendo extintos. Mas assim, eu não conheço nenhum estudo que fale disso especificamente. Porque essa semana me perguntou para mim assim, mamãe, os dinossauros eles morreram no dilúvio? Uhum. Eu falei, não sei, acredito que não, porque Deus mandou os animais ir para a arca. Não, a gente vai ver um pouco mais como os dinossauros ainda estavam vivos sobre o dilúvio, mas é porque a gente tem uma concepção na questão do dilúvio que nós conhecemos os dinossauros como aqueles animais muito grandes e seria difícil para Noé pôr eles dentro da arca. Porém, Noé poderia ter posto os filhotes de dinossauro dentro da arca, que seria muito mais fácil dele transportar. Mas a gente vai ver como os dinossauros ainda existiam um pouco mais na frente pela Bíblia. Então, o termo Hermes significa rastejar ou andar sobre quatro patas. O termo Hermes foi traduzido em algumas versões como répteis. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 4:33. 1 Reis, capítulo 4, verso 33. Diz assim: discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Então, só para termos um contexto, irmãos, aqui Salomão estava, isso aqui é a descrição que Salomão fez de várias coisas. Então, o termo usado por Salomão para répteis, aqui no final do verso 33, é animais que se movem rente à terra. É o mesmo termo usado em Gênesis, Hermes. Essa é uma categoria muito ampla, que engloba desde os pequenos insetos até os grandes dinossauros. Todos eles se movem rente ao chão. Então, vamos falar dos dinossauros, né? Encontramos no livro de Jó a descrição de um grande animal que também não faz parte dos animais domésticos nem dos animais selvagens. Ele faz parte do grupo dos Hermes. Então vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 40. Jó, capítulo 40, do verso 15 ao verso 18. Diz assim: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi, sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e o seu arcabouço como barra de ferro. Algumas versões, como a minha, elas traduzem esse animal como hipopótamo. Porém, no original não é o hipopótamo. No original é o bemote. A palavra bemote, ela não ocorre em nenhum outro texto da Bíblia. Assim, somente a descrição do texto de Jó que a gente pode aprender um pouco sobre esse animal e seguir na maneira descritiva da Bíblia. Essa maneira, ela enfatiza aquilo que é especial ou peculiar sobre o objeto que está sendo descrito. Algumas vezes fala de características que pertencem também a outros objetos. Nesse caso, o propósito é enfatizar essas características. Então vamos por versos, irmãos, para a gente ver essas características. No verso 15, nós encontramos 3 características importantes que, no entanto, não são só do bemote.
Começamos pelo verso. Contempla agora o bimonte. Essa frase mostra que Jó conhecia esse animal. Esse animal vivia com Jó, então ele não poderia ter sido extinto. A segunda parte, que eu criei contigo. Então, esse animal foi criado juntamente com o ser humano. Então, ele faz parte dos animais criados no sexto dia por Deus. E o terceiro ponto é que come a erva como boi. Esse animal não era carnívoro, era herbívoro. Observe que no verso 20 nos diz a mesma coisa. Olha para você ver no verso 20, irmãos. Ou em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Então, os montes produziam pastos para esse animal. Note, irmãos, que o hipopótamo ele se alimenta das plantas próximas à margem do rio ou dos pântanos, onde eles passam a maior parte do tempo. Eles não buscam alimento fora dessa área devido à sua estrutura física, que não dá condição ao hipopótamo para poder fazer isso, por causa do seu grande peso. Um hipopótamo pesa de 1,5 toneladas a 3 toneladas, então ele não conseguiria fazer esse movimento. Podemos ver nesse verso que é uma característica do behemonte também é encontrada nos animais domésticos, né? Como o boi, que ele come a erva como o boi. No verso 20, nos é dito que os animais selvagens brincam perto dele, ó, como diz assim na palavra, né? Onde todos os animais do campo folgam, no sentido onde todos os animais do campo, os animais selvagens, estavam perto dele. Contudo, o behemonte não faz parte dos animais domésticos nem dos selvagens. Passamos agora para o verso 16, irmãos, onde nós encontramos mais duas características, e essas características são específicas do behemonte. O primeiro é, sua força está nos seus lombos. Na parte lombar de um animal, aí como exemplo o cavalo, ele se localiza os poderosos músculos que dá a ele a capacidade tanto de se locomover, quanto dele se levantar e ficar apenas em duas patas, nas suas patas traseiras. Então, ele tinha esse poderoso músculo nos seus lombos. E a segunda característica é, e o seu poder no músculo do seu ventre. Animais possuem músculo no seu ventre. Geralmente, esse músculo eles auxilia na respiração e na locomoção, principalmente nos répteis. Note que o behemonte, esses músculos são poderosos, então ele tinha um poderoso ventre, né? A ciência não conhece hoje nenhum animal que tenha essa característica. Porém, no registro fóssil que nós já achamos, existem vários dos animais como esses, como os diplodocos, os braquiosauros e os apatossauros. Todos esses animais, eles necessitam de um sistema muscular. Desculpe, irmãos. Todos esses animais, eles necessitam de um sistema muscular muito poderoso para poder movimentar o ar necessário para os seus pulmões. Pegamos como exemplo o apatossauro. Esse é o fóssil completo de um apatossauro. Os cientistas acreditam que no seu pulmão tinha capacidade de 900 litros de ar. Então, ele precisava de muito ar. E cerca de 200 litros de ar era necessário para a sua boca e a sua traqueia, para encher o espaço existente nesse pescoço. Um sistema de músculo, então, muito poderoso seria fundamental para mover essa quantidade de centenas de litros de ar dentro do sistema desse animal. Então, a gente vê isso. Agora partimos para o verso 17, nós vemos mais duas características específicas. A primeira é, endurece a sua cauda como cedro. O cedro é um tipo de árvore muito comum no Oriente Médio. O cedro do Líbano é uma árvore de tronco muito grosso, que ele pode chegar a 2,5 metros de diâmetro e 40 metros de altura. Então, é uma cauda muito grande. E fica claro que esse animal não pode ser o hipopótamo, porque a cauda de um hipopótamo ela é de 20 a 30 centímetros. É uma cauda muito pequena. E a cauda do behemonte é algo fenomenal, muito grande. Encontramos esse tipo de estrutura somente em fósseis de dinossauro. O Amphicoelias é um dos maiores dinossauros conhecidos. Aí eu trouxe uma imagem representativa porque nós não temos o fóssil completo, nós temos apenas pedaços. Mas as dimensões eram o seguinte, ele tinha de 40 a 60 metros de comprimento, 17 metros só no pescoço
10 metros no corpo e 30 metros na cauda. Então era um animal com a cauda muito grande, que pode ser comparada com o cedro, que tem até 40 metros de altura. O segundo ponto desse verso 17 é: os tendões das suas coxas estão entretecidos, ou então, melhor dizendo, entrelaçados. Essa característica ela está relacionada com o tamanho do behemoth. Um animal pesado e cujas patas traseiras fossem muito compridas necessitaria de um sistema de nervo, de tendões muito forte para que desse estabilidade necessária para o peso dele, para poder estabilizar o animal. As partes fossilizadas de um argentinossauro, eu trouxe a imagem de um, irmãos, oferece um bom exemplo da proporção gigantesca de um dinossauro. Uma única vértebra tinha 1,59 m de comprimento. Uma tíbia tinha 1,55 m de comprimento. E apenas a parte do fêmur media 1,18 m. Tanto o argentinossauro quanto anficoelhas fazem parte do grupo do titanossauro. Então nós temos mais um exemplo. E agora entrando no verso 18, encontramos as duas últimas características do behemoth. A primeira é: seus ossos são como tubos de bronze. O behemoth possuía ossos como tubos de bronze. A palavra tubo ou cana era para descrever o leito de um ribeiro por onde a água passava, e também a mesma palavra era usada para descrever algo poderoso. Então, essa palavra descreve a estrutura óssea muito peculiar desse behemoth, desse animal. Ele é formado por grandes ossos, com tubos por onde águas de um ribeiro poderia passar, e poderoso o suficiente para aguentar o peso desse animal tão grande. Para a gente ter uma ideia, o fêmur de um ser humano mede cerca de 50 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Se a gente considerar que a altura média é de 1,75 m e um peso médio de 75 kg, cada fêmur sofre uma pressão de 10 kg por centímetro cúbico. Então, é pesado. O fêmur de um argentinossauro, como a imagem que nós vimos, ele media cerca de 2,5 metros de comprimento e aproximadamente 40 centímetros de diâmetro. O peso total do animal era de aproximadamente 70 toneladas. Então, se a gente fazer uma distribuição igual entre as 4 patas deste animal, ele sofreria uma pressão de 14 kg por centímetro cúbico. Então, os ossos desse animal teriam que ser muito fortes para poder suportar este peso dele. E o segundo ponto é seu arcabouço como barras de ferro. Arcabouço, irmãos, é a parte torácica do animal, então é o tórax do animal. Essa última característica descritiva é muito interessante. A tradução literal dessa parte deveria ser: a sua ossada barras de ferro forjado. O behemoth, então, possuía uma estrutura de osso semelhante a barras de ferro forjada. Qualquer pessoa, irmãos, que se aproxime de um dinossauro no museu, ele poderá perceber que essa caixa torácica do animal, ela é muito forte, ela é muito rígida. Devido à dimensão desse animal, ela deve parecer barras de ferro. Todas essas características descritivas são encontradas nos grandes animais que receberam o nome de dinossauros, que vem deinosauro, né, que são répteis terríveis, a tradução, a etimologia da palavra. Mas então, falando então dos grandes animais, vamos agora falar das coisas pequenas, tal como vírus e bactérias. Algumas pessoas acham que os vírus e as bactérias são resultado da maldição de Deus após o pecado, após o homem cair. Essa é um resultado da queda do homem. Mas as bactérias são organismos unicelulares que possuem poucos milésimos de milímetros de comprimento e as suas formas são diversas. Elas têm formas que são esféricas, são espiraladas e algumas tubulares. E a gente encontra cerca de 40 milhões de bactérias por grama de solo e cerca de 1 milhão de bactérias num único mililitro de água. Somando-se então a massa de todas as bactérias que existem na Terra, teria um valor maior que a biomassa representada pelos seres humanos, pelos animais e pelas plantas. Então, existem muitas bactérias no nosso mundo. E as bactérias,
elas têm uma função vital no processo da reciclagem do nutriente. Existem muitas bactérias que são encontradas no corpo humano, na flora intestinal e na pele. Algumas são benéficas para o nosso corpo, outras não. As que são benéficas, elas permanecem inofensivas, as que não são benéficas, permanecem inofensivas graças à atuação protetora do nosso sistema imunológico. Porém, muitas mortes são causadas por bactérias patogênicas, que são parasitas, que produzem doenças e infecções. Mas, por outro lado, na nossa flora intestinal, nós encontramos cerca de 1000 espécies diferentes de bactérias, que contribuem com a imunidade do nosso intestino, sintetizam vitaminas tais como a B9, a B7 e a vitamina K, transformam a proteína do leite em ácido lático e fermentam carboidratos complexos que não são digestíveis para o nosso sistema e essas bactérias fazem. Então, as bactérias têm uma função extremamente importante no nosso corpo, diferentemente do vírus. Os vírus são agentes infecciosos capazes de replicar somente dentro de uma célula. Eles são capazes de infectar todos os tipos de organismo vivo, incluindo as bactérias que estão no nosso corpo. Existem milhões de tipos diferentes de vírus. A grande maioria dos nossos vírus no mundo hoje, ela vive nos oceanos. Não é conhecido nenhum tipo de vírus que seja benéfico para o ser humano ou mesmo para qualquer tipo de organismo vivo. Podemos concluir, então, baseado na avaliação de Deus, que ele havia feito era bom. Então, quando ele terminou a criação, ele havia feito era bom. Então, os vírus não fazem parte da criação de Deus, e sim uma consequência do pecado. Por outro lado, não existe razão para nós crermos que todas as bactérias que são benéficas para o nosso corpo, como nós vimos, tanto para o solo também e para os organismos vivos, não tenha sido criado por Deus durante os 6 dias. Nós temos que lembrar, irmãos, que Adão foi criado com um sistema imunológico perfeito, capaz de protegê-lo perfeitamente, mas o meu e o seu não são mais devido à queda. Então, para nós concluirmos o estudo da criação dos animais, vamos falar um pouco sobre um complexo sistema de informação altamente codificada e eficientemente armazenada encontradas nos organismos vivos. Parece um pouco complexo, mas é o nosso DNA. Vamos tomar o ser humano, por exemplo. Toda a informação genética necessária para fazer um ser humano encontra em pequenos filamentos, isso aqui é uma imagem microscópica, irmãos, pequenos filamentos, dentro de quase todas as células do corpo humano temos nosso DNA. Colocando cada filamento de uma única célula ao longo do outro, então se a gente for emendando um ao outro, nós teríamos uma linha invisível de 2,10 metros de comprimento por 2 milionésimos de milímetros de diâmetro. Então, um fio microscópico que armazena todo o código genético do ser humano. Então, toda a nossa informação genética está dentro do nosso DNA. Toda essa informação codificada, ela faz os nossos celulares, os nossos computadores, que são coisas operacionais que nós usamos, elas fazem parecer um programa escrito por crianças. A complexidade do nosso DNA é tão grande que faz com que nossos celulares, nossos computadores, nossas tecnologias pareçam coisas que foram feitas por crianças. Essa complexidade genética é algo que fascina e desafia os cientistas, demonstrando claramente a relevância das afirmações que nós encontramos na Bíblia sobre a grandeza do nosso Deus. Diante de tudo que nós vimos, diante da manifestação da sabedoria e do poder de Deus, podemos apenas repetir as palavras do salmista em Salmo 104, 24, que diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das suas riquezas. Quão grande é o nosso Deus. Vamos orar para encerrarmos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse dia, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos aprender um pouco mais da maravilhosa criação do Senhor, ó Pai. Dê-nos entendimento para que cada dia possamos aprender mais das coisas que o Senhor criou, ó Pai.
Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando para que possamos entender isso, ó Pai.